Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Patrícia Rigoni. Estamos de volta aqui ao podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Já estamos hoje, então, no episódio 23 e temos a honra de receber hoje a Camila Ferreira. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Vamos bater um papo aqui super inspirador, tenho Muito. certeza que vai trazer aí uma história lindíssima de vida para compartilhar com vocês. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Reli, tanto no YouTube quanto na própria rádio, né? Que você pode estar acompanhando aí no aplicativo também. Se você ainda não tem o aplicativo, baixe o aplicativo da rádio para facilitar o seu acesso. E aqui no YouTube é o @Rádio Reli, estamos ao vivo, você pode nos acompanhar, dar o seu like, se inscrever na página e fazer seus comentários, que nós estamos aqui ao vivo para responder o que você quiser saber sobre a entrevista de hoje. E é o seguinte, estamos de volta, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje temos então a Camila Ferreira, ela que vai trazer a história, né? Quando eu pedi, Camila, qual que é o tema da sua história, né? E aí ela colocou a experiência da liderança multicultural. É isso aí. Então, nós vamos conversar por aí e vamos entender como foi essa trajetória dela, essa jornada, essa vida de imigrante, né? Tenho a honra de recebê-la porque ela foi uma das primeiras pessoas que me procurou quando eu anunciei que ia fazer as entrevistas, né? Que ia começar a trazer histórias reais de vida aqui para inspirar vocês, para a gente aprender cada vez mais dentro dessa psicologia intercultural. E por conta de agenda e tudo mais, não deu certo ano passado, mas hoje deu. Episódio 23, estamos aqui. Episódio 23, então é isso que importa, né, Camila? Com certeza, Chega a hora certa, um dia chega. com E a certeza. Camila, que é brasileira, casada, mãe, estrategista de negócios global, tá? Não é qualquer coisa, não. E mais recentemente empreendedora, né? Exato. Com uma carreira marcada por mudanças entre países e culturas, desenvolveu uma liderança pautada na experiência, na inclusão e no impacto humano. Então, realmente, né, disseram que a gente ia ter um bate-papo bem profundo. Vai ser pouco tempo hoje. Eu tenho certeza que vai ser incrível, né? Então, pessoal, quem está acompanhando aí no YouTube, vai deixando seu recadinho. A Vaninha Rosa já deu bom dia aqui, ela está sempre presente com a gente. Então, quem quiser ir perguntando, dando, né, trazendo uma mensagem, estamos aqui ao vivo no @Rádio Reli no YouTube. E na rádio também estamos aqui. Se você quiser também mandar mensagem pelo WhatsApp, o WhatsApp da rádio é o 754-276-6361 e o meu é o 863-210-9488. Pode mandar recado aqui que eu estou ligadinha para responder vocês, tá bom? Antes disso, eu só quero trazer alguns outros recados, né? Inclusive de que todos os episódios do podcast Vida de Imigrante ficam gravados. Então, tanto na página, né, no YouTube da Rádio Reli, quanto no meu também, o @Patrícia Rigoni, _8, você encontra todos os episódios gravados. E você também pode acompanhar lá e mandar mais recado. Estou sempre acompanhando para responder, tá? Então fica esse recado aí. Eu quero trazer também a lembrança, né, de que estamos iniciando aí o fevereiro. E todo mês eu gosto de dar uma pesquisada e trazer uma mensagem que seja da área da saúde ou de outras coisas. Janeiro acabou, era o janeiro branco, Gente, já foi janeiro, já né? acabou os 365 dias de janeiro. Já foram e passaram Mas voando. acabou, né? Acabou. E aí, fevereiro, então, como eu também sou da área da saúde, né? No Brasil trabalhei com psicólogo hospitalar e tudo mais, não tem como eu não falar dessas coisas, né? Ainda mais para nossa comunidade. E aí, o fevereiro, as cores são roxo e laranja. Sabia? O roxo é porque é para conscientizar de algumas doenças crônicas, né, e autoimunes, que a gente precisa trazer, né, às vezes informação de sintomas e tudo, que às vezes você pode estar com algum problema.
está achando que não é nada, ainda mais essa vida de imigrante, que é só trabalho, 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 e a gente tem que parar, sim, e se observar em todos os aspectos, principalmente físico também. Então, ó, é para conscientizar sobre o lúpus, fibromialgia e o Alzheimer, a doença de Alzheimer também. Então, são feitas campanhas, né, para conscientizar, para lembrar, para cuidar, para orientar. Então, tá aí o fevereiro roxo. E o fevereiro laranja é para conscientizar sobre a leucemia, que é um câncer que afeta os glóbulos brancos, enfim. Também sou psico-oncologista, tem que trazer essas informações, né? Especialmente aí olhando para as nossas crianças, que acaba que é um público, né, que é mais alvo, mas que tem cura hoje, com certeza já está muito mais avançado o tratamento, então não precisamos ter pânico, basta a gente cuidar, né? Essa consciência. Essa conscientização que é importante. Então, fica aí a dica, além também do Setembro Amarelo, que é a minha campanha anual, que não é só em setembro, trazendo essa conscientização também de que, se você estiver, né, sentindo que o seu emocional está muito abalado ao ponto de você, de repente, nem querer mais ficar na vida, né? E eu digo isso com propriedade porque eu sou uma profissional da saúde mental, eu não tenho como não falar disso, né? Então, existe sim os meios também de ajuda, né? Você pode ter os profissionais, você pode ter, né, as entidades que vão te dar o apoio. Então, eu lembro aqui que do Brasil tem o CVV, que mesmo que você estiver aqui ou em qualquer outro país do mundo, existe o site www.cvv.com.br, quer dizer, .br, você pode mandar no chat, e-mail, se estiver no Brasil é o 188, o telefone, e aqui nos Estados Unidos também tem uma non-profit, que chama NAMI, que eu também tenho anunciado ela aqui, que ela atende inglês e espanhol, como eu falei até semana passada, às vezes a pessoa é brasileira, família brasileira, mas o filho, sei lá, alguém ficou com a língua mais forte do inglês, né, o espanhol, enfim, e se expressa melhor dessa forma. Então, tem também essa opção, e o telefone é o 988. Maravilha. E sem mais delongas, ó, foi bem rapidinho, Camila, para deixar mais tempo para a gente conversar. Opa, aí sim. Não, que eu já estou aqui na expectativa para ouvir mais da sua história, que igual eu te falei, né? A gente conversou aquele dia, lá no passado, e você já me trouxe essa história, e eu não esqueço, não. Mas vamos lá, que deve ter mais coisa aí para você tem contar. muita coisa. E o pessoal, com certeza, está curioso para saber. Ó, a Rebeca já está aqui também ligadinha. Ó, meninas, bem. maravilha! Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Estamos ao vivo no YouTube da Rádio Reli, tá bom? Então vamos lá, querida Camila Ferreira. De onde que você é no Brasil, Camila? Sou original de São Paulo, morei Paulo. a vida toda em São Paulo, exceto alguns aninhos que eu fui para o interior, mas paulistana. Nasceu lá, exato. Tá certo. E aí você está casada, você tem um filho, né? Estou casada, estou no meu segundo casamento. Ó. Tenho um filho, Pietro, de 5 anos, que é a minha grande riqueza. Nasceu aqui? Nasceu em Chicago, na minha primeira temporada de Estados Unidos, que a gente vai falar sobre isso. Sim. E sou mãe de gato também. Ah, tá Tem certo. um gato que chama Chile, que é o país onde eu conheci o meu marido. Olha que legal. Então já vou dando aí uns spoilers, hein? Chicago, Chile. Então, porque é isso, né? Como eu falei, empresária, empreendedora global, né? Então, conta essa história, Camila. Você viveu, então, no Brasil até quando? E aí, o que aconteceu? Por que você saiu do Brasil? Para onde você foi primeiro? Conta aí pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, assim, eu sempre tive muito claro para mim que eu queria uma carreira internacional. É mesmo? Uau! E desde pequena, assim, eu lembro de relatos, minha mãe me contando que eu, muito pequena, falava que queria viver fora do Brasil. Quando é assim, não tem jeito não, meu bem, vai acontecer. Tem que ir, né? É o chamado, né? É o chamado. Muito Mas bem. uma coisa que é interessante no Brasil, a gente tem uma cultura muito americanizada.
complicada. É. E aí eu, me formei em economia, fui trabalhar em grandes multinacionais, e com aquela cabeça de que eu viria para os Estados Unidos. Porque é o país principal, assim, né? Que Exato, fala a que tem gente que ir. cresce com músicas americanas, a gente cresce com os filmes americanos. Na nossa cabeça, o Natal é cheio de neve. Sim. Não é, menina? O Esqueceram de Mim. Né? Cria neve para ficar igual. Exatamente, a gente derretendo no Brasil. Sim. Então, isso é muito o entorno, né? O entorno ele vai moldando a sua consciência. Sim. Mas eu redefini o meu entorno com o meu blueprint. Então, o meu blueprint era: eu quero uma carreira internacional e eu vou atrás disso. E a primeira oportunidade que chegou até mim não foi os Estados Unidos. É mesmo? Na verdade, os Estados Unidos acho que foi a última. Olha, então tá vendo? Às vezes a gente traça um plano e aí vai para outro lugar primeiro, né? Porque, igual a mim, eu nunca pensei de vir para cá, sabia? É o contrário. Não, eu queria essa carreira internacional, eu tinha isso muito claro para mim. E a oportunidade que chegou até mim foi Colômbia. Na Colômbia. 10 anos atrás, exatamente 2015. É mesmo? Então, aqui, comemorando 10 anos de... É mesmo, hein? Parabéns! De carreira internacional. 10 anos de carreira internacional. Quando a gente olha para a Colômbia, 10 anos atrás, obviamente não é a Colômbia de hoje, ainda a gente tinha, né, muita questão que chegava para a gente no Brasil, era muito a questão da violência, do narcotráfico. Então, como vocês podem imaginar, eu não tive muito apoio, né, de familiares e amigos, porque a primeira reação era: Colômbia? Nossa, mas tem certeza? É perigoso, né? Exatamente. Imagino. Mas eu tinha o meu blueprint e eu sabia muito bem o que eu queria. E eu sabia que se me dessem uma mão, eu ia puxar o braço e o corpo inteiro. Olha então, só. A minha primeira experiência foi na Colômbia, efetivamente. E você foi para uma empresa? Como que é? Eu fui contratada na época pelo Groupon, que ainda está presente, não mais na América Latina, mas o Groupon ainda, né, ele tem headquarter aqui em Chicago. E eu fui para ser country manager, para ser a GM da Colômbia, Peru e Panamá, baseada em Bogotá. Uau! Essa foi o meu primeiro desafio. E uma coisa que poucas pessoas sabem é que, concomitante a esta oferta de trabalho, eu recebi outra no Brasil. Ah, é? Para trabalhar a 5 minutos da minha casa. Nossa! E aí? E aí que eu não tive a menor dúvida. Né? Nem a menor dúvida. O chamado já era para ir para fora. O chamado era, e eu tinha muita certeza de que esse era o meu momento, de que essa era a minha oportunidade. Mas todo o meu network, o meu entorno, me questionou muito e não necessariamente me apoiou. Né? Mas enfim. Você fala até sua família, tudo. Todo mundo. Amigos. Não de não apoiar, mas assim, olha, é isso mesmo. Pô, você vai para Colômbia, naquele momento eu estava solteira, então era eu mudando sozinha para um país desconhecido. Assim, minha família, grande parte das pessoas da minha família nunca tinham viajado para fora do Brasil. Então era tudo muito novo. Tudo muito novo. Eu vinha também do meu divórcio, eu vinha de ter perdido a minha mãe por câncer. Então, assim, os meus 30 anos foram. Bem intensos. Foram intensos. Tensos e intensos, né? Tensos e intensos. Mas na minha cabeça estava muito claro, assim. Eu falei, olha, em nenhum momento eu questionei, ou eu titubeei em não ir para a Colômbia. Muito pelo contrário. E deixa eu te perguntar, tinha já um tempo determinado que você ia ficar lá ou tempo indeterminado? Como tempo indeterminado, assim. Eu fui contratada diretamente da Colômbia. Né? Então, assim, eu não tinha nenhum vínculo, por exemplo, com o Groupon no Brasil, zero. Eu era 100% contratada baseada na Colômbia e em Bogotá. Entendi. E aí, uma semana antes do carnaval, eu pousei na Colômbia. Acho que essa foi a parte mais difícil aí. Nem despediu do carnaval? Eu fui pro pré-carnaval. Para me despedir de Brasil e começar essa jornada internacional, que foi muito diferente do que eu um dia imaginei. Foi muito diferente do que eu tinha vivido com pessoas do meu entorno, porque essas pessoas eram ou Europa ou Estados Unidos. Entendi. Mas foi a oportunidade que me apareceu. Claro. E eu acho que essa é a grande mensagem, né? A gente ter muito claro. Já começa por aí. A gente ter muito claro o que a gente quer. Porque as oportunidades, elas vão surgindo. Sim. Agora, você saber se ela é para você ou não, depende de você saber o que você quer. Perfeito. Perfeito isso daí. Por isso que eu bato sempre na tecla
Do autoconhecimento. 100%. Né? Você entender seu propósito, sua missão, que ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E às vezes algo que para as outras pessoas tem menos peso ou tem menos relevância, para você é um começo de uma nova vida. E foi para mim. Né? Desde que eu saí do Brasil, são 10 anos, 6 países. Uau! Realmente uma hora é pouco. Quer saber de tudo. Eu tenho certeza que o pessoal também, ó, deixa o like. A Rebeca aqui, ó. Vocês combinaram o look? Opa, a gente tá super alinhadas aqui, ó. Isso é para não duvidar, né? De quando tem que ser, e é isso aí. E é disso que você tá falando, né, Camila? Exatamente. Então, ter essa clareza do seu objetivo, porque o universo ele te testa também. Testa o tempo todo. Né? É isso mesmo que você quer? A gente faz as nossas ações, independente das nossas crenças. E a gente pede para o universo. Sim. E a hora que a oportunidade chega, a gente titubeia. Olha só. Então é super importante o autoconhecimento, a clareza da sua missão, do seu propósito, porque a hora que a oportunidade chegar, ela bater nessa porta e ela vai chegar. Não, e olha só, eu tô aqui pensando, né? Você, de repente, recebe uma proposta 5 minutos da sua casa e uma outra para um país, né, que na época era, vamos dizer assim, né, um pouco duvidoso, talvez, né, ou seja, o novo é sempre duvidoso, né? Mas você já tinha muito claro, né? Não, é isso mesmo que eu quero, vou encarar e vou. E fui! Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei na Colômbia exatos 13 meses. 13 meses. E foi super intenso. Eu já conhecia a Colômbia, já de viagens a trabalho. Sim. Eu já tinha um amor pela Colômbia, isso é super interessante. Eu já tinha um amor pela cultura, pelas pessoas e por toda a dor que aquele país passava, né? Porque, obviamente, que o que era comunicado era a parte ruim. Então, mas não davam a chance de conhecer o colombiano, a cultura e o tanto que aquele marketing externo prejudicava aquela população. E eu lembro que na época tinha uma campanha de marketing, de turismo da Colômbia, até para promover e tal. Eles estavam já muito distantes do que havia sido os anos 80 na Colômbia, que aí sim foi muito marcado pelo narcotráfico. E eu me lembro que o nome da campanha, eu viajava muito a trabalho, mas o nome da campanha é Riesgos que te queiras quedar. O risco é que você queira ficar. Porque é isso, a partir do momento que as pessoas se davam a oportunidade de conhecer a Colômbia, existia um risco enorme de querer ficar. Tá vendo? Excelente esse marketing aí. Foi maravilhoso. Uau. E eu fui para lá com esse coração, né, de já gostar da Colômbia. Isso. E o que eu posso dizer para vocês é que foi completamente diferente do que eu imaginei. Essa parte é boa, essa parte é boa. Que é algo que a gente também fala bastante aqui, né, das nossas expectativas, né? E que assim, é importante traçar um plano, né? A gente fala muito de plano imigratório, né? E eu queria chamar a atenção que, pelo jeito, você foi como expatriada, né? Porque tem esses dois termos. O expatriado, e que não tem nada a ver com ser expulso do país, né? Já foi até, mas não é. Quando, por exemplo, você vai por conta de um trabalho, né? Acompanhar alguém da sua família, esse tipo de coisa, mas sem aquele compromisso de imigrar, né? Depois você pode até imigrar, né? No final, mas aí você foi com esse tempo. E aí, qualquer plano que a gente faça, de repente pode mudar. Você tem uma ideia, mas a expectativa realista é a melhor. Não, com certeza. Porque coisas vão acontecer, a gente não tem controle, né, Camila? Não adianta. E por isso, de novo, né, o autoconhecimento e o propósito. Então, eu cheguei na Colômbia com esse coração, assim, né, aberto, meu Deus, minha primeira experiência internacional, e eu tinha conhecimento como uma turista de negócios, né? Sempre uma semana aqui, outra semana ali. Mas a gente sabe que viver a cultura é completamente diferente de visitar o dia a dia, né? A rotina ali, aí vai mostrando o que é. Exato. E eu fui para liderar uma empresa na Colômbia, para liderar as operações do Groupon, numa economia, numa cultura extremamente machista. Sim, tem essa parte aí, né?
E aonde eu cheguei nova na organização, então assim, eu não trabalhava no Groupon no Brasil, eu fui contratada diretamente para trabalhar no Groupon na Colômbia. Então era uma cultura organizacional que eu desconhecia. É uma empresa realmente nova, né? Você nem sabia como era. Tudo era novo, o país era novo, Sim. o idioma era novo. Eu achava que eu falava espanhol, quando eu cheguei lá eu me dei conta que não. É igual o inglês, né? É igual o inglês, entendeu? Você é advance no Brasil, chega aqui e não entende nada. Exato. Então, e eu cheguei com toda aquela energia de fazer acontecer, e as pessoas estavam lá assim, por que ela está aqui? Olha. Né? Porque, obviamente, existiam pessoas na organização preparadas, talvez capacitadas para a posição, que não foram, né, promovidas. Então, existia esse questionamento, por que ela e não eu? Olha só. Que não tinha a ver comigo, Camila. Sim. Tinha a ver com a pessoa, com o entorno. Mas quando você chega e você quer fazer acontecer, né, toda aquela expectativa e o negócio não vai, e você vê tanto pré-conceito estabelecido, foi muito difícil. Foi muito porque foi assim um choque de realidade para mim. Eu com tanto amor para dar, e cheguei lá, gente, cadê o amor que eu vou receber? Uma parede, né, na sua frente. Uau, que desafio, hein, Camila? Foi muito. Caramba. E o que te dava força, assim, para continuar? Conta essa parte. Claro. Além do seu propósito, né? Exato, exato. Mas assim, só para pimentar um pouquinho mais, assim, passando por todos esses desafios de dificuldade de fazer amigos, dificuldade né, de fazer parte daquela sociedade, porque eu estava vivendo tudo diferente. Sim. E sem ninguém para me explicar que não era comigo, né? Era o entorno. E outra coisa, assim, também, você tinha brasileiros por lá? Zero. Tinha amigos? Nada. Você estava completamente sozinha? Completamente Uau. sozinha. 100% que ainda sozinha. tem... Que força, hein, mulher? Olha, por isso que eu falei que hoje a entrevista é inspiradoríssima. E aí, assim, depois de alguns meses lá, passando muitos desafios de novo. O que é a frustração? A frustração é você se distanciar da sua expectativa. Essa é a frustração, né? Você como psicóloga sabe. Sim. E aí, nesse meio do caminho, passando por todos esses desafios, eu recebi uma proposta para voltar para o Brasil com um cargo ainda melhor. Eita! Mas era Brasil. Era Brasil. E aí? E aí foi esses milésimos de segundos que eu falei, nossa, eu tô passando por, né, para não falar outras palavras, assim, por poucas e boas aqui. Uau. E eu posso voltar para o conforto do meu país, que o meu apartamento tá lá, o meu network tá lá, e eu vou ter uma posição ainda maior. E aí, nos meus milésimos de segundos de consciência do meu propósito, eu falei, daqui eu não saio. Eu vim aqui para efetivamente construir uma carreira internacional. Esse é o meu propósito. E eu tô tomando as coisas pro lado pessoal. Certo. Eu não vou conseguir mudar a sociedade da Colômbia. Isso não vai acontecer. A gente não muda o outro. A gente muda a si. Exatamente. Então, o trabalho que eu fiz foi de mudar como eu estava enxergando os desafios. Olha só. E a minha vida mudou. Aí eu comecei a fazer amigos, eu tenho minha melhor amiga hoje, ela é colombiana, Diana, um beijo para você. Aí, ó. Que hoje mora na Alemanha, inclusive. Tá vendo? Internacional também. Internacional também. Sim. E aí a minha paixão pela Colômbia explodiu, porque eu efetivamente passei a olhar não como na posição de quem estava sendo atacada. Claro, saiu do vitimismo. Exatamente. Não que você estivesse, né? Mas é a tendência do ser humano, né? Fui para o protagonismo de começar a ajudar aquelas pessoas. Perfeito. Porque quando você fala de uma carreira internacional, né, a gente pode pensar no primeiro momento, ela quer ter um nome, uma coisa assim. Mas você está trazendo que é para além disso. É muito além. Porque que seja na sua posição, né, no seu lugar ali, mas o que você vai fazer diferente para o outro? Né? E aí que nasce, aí que é o embrião dessa liderança humanizada, dessa liderança de diversidade e inclusão. Porque eu efetivamente passei a ouvir o que não era falado. Olha. Passei a ler o que não era escrito. Uau. E a sentir o que não era expressado. Você fala nas entrelinhas assim da convivência? Tem coisas, Patrícia, que a gente só entende quando a gente é da cultura. Né? Tem coisas que... Isso é verdade. Você está ali num barzinho no Brasil e você faz uma leitura do ambiente. Sim. Para quem não é de lá, essa leitura, ou ela vai acontecer numa menor proporção, ou ela não vai acontecer.
E é Fica isso. superficial, É né? você ouvir o que não é falado. É Olha, você ler o que não é escrito. E é você sentir o que não é expressado. nossa, lindo isso. É quando você efetivamente se permite viver a Então, cultura. E aí eu vou dar uma dica aqui para todos os nossos sim, ouvintes. diga aí. Um erro que eu considero um erro, né? De novo aqui, não quero fazer julgamento de valor. Sim. Que é você emigrar e continuar vivendo no teu país. Ah, sim. Boa. Boa lembrança. Eu vejo muito isso, eu acho que, de novo, né? A gente tem que sim ajudar a nossa cultura, eu sou super a favor. Todas as vezes que eu posso, eu estou ajudando os brasileiros, mas a gente são de vítima da cultura americana Então, ou uma cultura de protagonista da cultura americana. exato. E a minha vida Que você escolhe, né? Qual é a escolha? a minha vida só começou a mudar o dia que eu passei a ser protagonista na cultura colombiana. Então, é isso que você está trazendo, né? Você, de repente, virou a chave, Virei completamente. né? Saí desse E se vitimismo. abriu. Exato. Falei, bom, então é uma Se cultura abriu. machista. Se ela é uma Aham. cultura machista, eu não preciso falar a posição que eu tenho. Então, Porque eu quero que as pessoas se conectem comigo e não com o meu cargo. olha só. Você foi tendo essa sabedoria, né? Exato. De novo, é você entender a cultura. O que para eles eu levava de ameaça? Porque era isso. Na verdade, eles olhavam para mim, seja eu na sociedade, seja eu na empresa, e ela era uma ameaça. Então, assim, por que uma brasileira na posição mais alta da organização? Olha, eu não estou aqui para tirar o seu lugar, muito pelo contrário. E se eu começar a compartilhar com você o que eu sei, porque daí você pode ser o próximo. Isso. E aí eu comecei uma campanha para que o próximo CEO, GM da organização fosse colombiano. Olha só. E aí, tá vendo como você muda, você deixa de ser uma ameaça, né? Porque você já não é passa mais... a somar, né? E você passa a somar, porque eu deixei de ser a brasileira que veio de fora para me tornar mais uma deles. E como que você construiu esse tipo de pensamento? Estou curiosa, que eu acho que o pessoal também, né? Você fez terapia, constelação, o que você fez? Estudou? Olha, conta pra gente, porque o pessoal tem que se preparar também, não é? Claro, tem muito a ver com as minhas crenças, né? Eu sou assim, de novo, sem falar de religião, eu sou espírita. Certo. E espiritualista. Entendi. E para mim, eu acho que foi, até no caminho para cá, eu estava ouvindo um vídeo do Tony Robbins falando sobre breakthrough, né? Sobre mudanças significativas na vida. A gente chega num momento em que ou vai ou racha. Sim. E eu cheguei nesse momento na Colômbia. Uma prova de fogo ali, né? Exato. Então, não foi a terapia, né, que nesse momento eu ainda não acreditava no poder da terapia. Essa é outra história que eu posso contar aqui. Eu quero que você conte. Porque hoje, assim, não largo minha terapeuta por nada. Fernanda, beijo para você. Tá vendo, pessoal? Fica a dica. Fica a dica, com certeza. Que é o autoconhecimento. Eu não tinha eu não tinha o conhecimento do valor do autoconhecimento. O que aconteceu comigo foi chegar num momento limite. Certo. Eu tinha as minhas forças extremamente exauridas quando eu estava na Colômbia, né? Esgotada fisicamente, mentalmente, psicologicamente, mas eu tinha um propósito. Então, isso aí que você não abandonou. Eu nunca abandonei. Não tem como, propósito, né? Quando o propósito é claro, não tem como abandonar. Então, o propósito foi o meu terapeuta. Olha. Foi exatamente isso. Sim. Porque quando eu cheguei nesse limite de quase voltar nessa proposta de trabalho que eu recebi para o Brasil, eu falei, eu estou me deixando levar pelo entorno. Gente. Eu não estou efetivamente abraçando o meu propósito. Porque o nosso propósito, ele vem em sair da sua zona de conforto. Sim. Sair da sua zona de conforto significa entrar em movimento. Entrar em movimento significa dor. Quem foi para academia aqui no primeiro dia? Não é? Vai doer. Olha aí, ó. Não tem muita saída, né? Não tem, mas é assim que o músculo cresce. E é possível, né? A gente consegue se inspirar. Estamos falando de resiliência também. Né? Absolutamente. Então, foi isso e foi começar a ouvir mais e falar menos. Certo. Né? Me conectar com o outro. E é daí que nasce, então, essa liderança baseada em experiência. Entendi. Como é que eu melhoro a tua experiência para eu ter uma melhor experiência? Porque nessa troca, né? Exato. Na grande maioria das vezes, o que a gente está procurando? O self-experience. Né? Assim, como que eu faço na minha vida melhor? Mas e o outro? Bom, o outro vai preocupar com a vida dele. E aí eu mudei essa chave. Como que eu faço a vida do próximo melhor
Porque eu tenho uma frase que eu falo, you give to get. Você dá para receber. Então. E a hora que essa vida do outro melhora, ele vai devolver. Sim. O universo devolve. É automático, né? É automático. Então foi essa virada de chave o que me fez assim me apaixonar pela Colômbia. É um lugar assim que eu tenho um carinho imenso. Acho que é a minha aposentadoria e eu planejo que seja na Colômbia. É mesmo? Exato. Não é nem Brasil, assim, desculpem aí os brasileiros, mas é bem. Você já escolheu o seu lugar. É Colômbia. Eu tenho um carinho por aquela cultura, pela história daquele povo. Por tudo que eu vivi ali, assim, porque para mim, efetivamente, foi um divisor de águas, foi um momento da minha vida que eu poderia ter tomado um caminho completamente diferente e não estar aqui hoje. Sim, você tem muita gratidão, né, por esse lugar. Demais, demais. Não foi fácil. Dá para sentir, viu, Camila? Muito, muito, muito grata por todos os passos que eu tomei. Não quer dizer que foram fáceis. Sim, né? sim. Quando as pessoas vão nas redes sociais, vão aí LinkedIn, ou né, até falar dos 6 países. Nossa, mas ela morou em 6 países, que demais. Com certeza. Sim, eu faria tudo de novo. Mas eu tenho cicatrizes. Ah, então, né? E a cicatriz que faz a gente ficar forte. Olha, temos muita gente aqui ao vivo, tá? Opa! Vamos deixar aí seus comentários, o like. Encaminha essa live aqui, ó, para quem você sentir que precisa ouvir isso, né? Seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos, seja no mundo, né? Estamos aqui ao vivo com a Camila Ferreira. Camila, e assim, e aí você falou que ficou 13 meses, 13 então, na meses. Colômbia. E aí, o que aconteceu? Conta aí, Exato. vamos passando aí os países. Só pra gente, antes disso, né, eu quero deixar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Certo. Eu tenho uma tatuagem, vou mostrar aqui na câmera para vocês. A tatuagem diz... Cadê? Believe, que é acreditar. E isso é o que eu ensino também na minha mentoria. A gente não se torna quem a gente quer. A gente se torna quem a gente acredita ser. Olha, isso faz diferença. Faz muita diferença. Eu acredito até hoje no meu propósito. E isso é o que me faz levantar nos dias mais difíceis. Porque ele segue, né? Ele segue. Todos os dias ali com você. E foi isso que, naquele milésimo de segundo que eu poderia ter voltado para o Brasil, foi o meu terapeuta, de eu ficar na Colômbia, de acreditar nesse propósito, fazer essa virada minha, porque meu entorno não mudou. Sim. Quem mudou fui eu. Ainda todo mundo falando volta, ou então vai embora, sai daqui. Falando de imigração, a gente passa por desafios que os nossos países de origem jamais nos colocaria. Sim. Mas você acredita no seu propósito? Então. Se você acredita, você vai passar e vai vencer esses obstáculos. Então é isso, pessoal. Olha, já falei aqui algumas vezes também, já tivemos essa temática. Qual que é o seu propósito? Porque por mais difícil que sejam os desafios, isso é o que move, né? Como você está falando, é o terapeuta, é a força, é a energia, é a fé que a gente tem que ter. No que a gente veio fazer aqui nessa terra, né? O que a gente veio fazer aqui da nossa vida. O Tony Robbins fala sobre isso, né? Sobre você, a sua energia está aonde está o seu foco. E o meu foco estava na carreira internacional. Olha só. Então, não fazia sentido voltar. Você queria ter o contato e acessar essas vidas do mundo, do né? mundo. Bom, e aí fiquei 13 meses na Colômbia, construí este amor por este país, estava bem, estava no meu melhor momento de Colômbia. Foi quando eu descobri efetivamente como que era viver aquela cultura. Olha só. E aí meu chefe chega para mim e fala, a gente tem um outro desafio para você, mas requer você mudar para Santiago do Chile. Opa, outro país. Falei, não! Perto do meu aniversário, não! E agora? Pelo menos era ali ainda América Latina. Ainda era América Latina, né? E, de novo, eu queria uma carreira internacional. E a carreira internacional, ela não era de um país. Então. E aí eu tinha aprendido que o poder da inclusão e da experiência. Olha. Eu falei, bom, o Chile é outro país, é outra oportunidade. Então. Eu posso visitar a Colômbia sempre que eu quiser, porque a conexão que eu tenho com a Colômbia é eterna. Não vai mudar. Então, mesmo o meu coração estando na Colômbia, a minha razão foi para o Chile.
Entendi. Vou encarar esse desafio Vou também. encarar esse desafio. Mais um país. Que era, para vocês terem uma ideia, era fazer a centralização das operações da América Latina, baseada no Brasil. Eu tinha que tirar pessoas de todos os países e criar um hub ali em Santiago do Chile. Então era uma carreira internacional mesmo, olha só. Exatamente. Tudo encaixando, né? Tudo. É o universo. Eu acho que é isso também, assim, a gente tem que ir sentindo. Ah, mas como que eu vou ter garantia que eu estou no meu propósito, que eu estou no meu caminho, né? Fluidez. As coisas fluem, né? Quando você. Eu pisquei, eu estava chegando no Chile. Então... Eu falei, gente, mas assim, em que momento que isso aconteceu? Impressionante. E fui para o Chile, e aí, assim, o que aconteceu no Chile foi maravilhoso. Era uma cultura muito diferente, mas o meu primeiro choque cultural foi achar que eu sabia me comunicar no Chile, por falar espanhol. E é isso que eu ia perguntar mesmo. E aí o cachai... É outro sotaque, outra língua. São outras gírias, né? São outras... É a mesma coisa. Dialetos, né? Como a gente, de novo, né? O português do Brasil, a portuguesa tem diferentes dialetos. Isso. Dependendo do quanto você vai para o interior do Brasil ou para as áreas mais extremas, você vai tendo dialetos que são muito mais extremos e gera uma dificuldade de se comunicar. E foi assim no Chile. Então, esse foi meu primeiro choque cultural, porque eu cheguei na reunião achando que eu falava espanhol, depois de um ano, um pouquinho na Colômbia. E ninguém entendeu nada. E ninguém entendia, eu também não entendia. E eu falava, mas assim, deixa eu olhar como é que fala, o carimbo do passaporte, né? Eu tô no Chile mesmo. Olha só. Interessante você falar isso. Ainda mais aqui, né, que tem uma miscigenação danada. Você fala com venezuelano, com colombiano, com chileno, aí com cubano, aí você vê, não, ele tá entendendo. Não, não tá entendendo. Não, eu tô entendendo, não tô entendendo. E aí veio o segundo aprendizado de experiência. Que é o comunicar, e o comunicar não é o você falar. Exatamente. O comunicado é o outro entender. Esse é o comunicar. A mensagem tem que ser passada, né? Exato. Só que na grande maioria das vezes, e esse é um problema mundial, a gente acha que o falar é o suficiente. Então. Não é. Acha que é só o verbal mesmo, né? Não só isso, você foi lá, a gente está aqui falando em português, né? E a gente tem várias pessoas nos assistindo e nos ouvindo. Sim. Posso garantir para você que cada uma delas está tendo um entendimento. Claro. Estão ouvindo de uma forma. E até mesmo se ouvir essa entrevista de novo depois, vai entender mais coisas. Exatamente. É assim mesmo. Então, na comunicação é super importante que a gente valide o entendimento. Porque senão eu não posso falar que você não entendeu. Justamente. Porque você entendeu baseado como você é. E aí, outra dica que eu vou falar para vocês aqui. A gente não vê as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Como nós somos, sim. Então, para cada pessoa que está ouvindo hoje, que está passando pelo seu desafio, que está imigrando, está entendendo essa conversa pela situação que está vivendo. E é por isso que se a gente ouvir essa conversa amanhã, daqui uma semana, um mês... Já vai ser diferente. Já vai ser diferente. Então, esse foi o segundo aprendizado, que às vezes você vai, especialmente quando você lidera grandes times, e você fala, não é o suficiente. Tá vendo? O que isso significa para você? E sabe uma coisa que eu tô achando o máximo, né, Camila? Assim, que gratidão por você estar aqui. Imagina, prazer. Porque eu tô percebendo o seu olhar, né? Cada situação, não vou nem chamar de desafio. Cada coisa que foi acontecendo, você foi percebendo, nossa, o que eu posso crescer aqui, né? O que eu posso aprender aqui? Exatamente. Você não perde a oportunidade, né? E foi isso, né? É a gente fazer dos desafios oportunidades. Sim. Custa a mesma coisa você ser vítima e você ser protagonista. Então, custa exatamente a mesma coisa. Conta aí, como é que é isso? Fala aí. É você tá naquela situação, de novo, foi uma outra mudança internacional. Foi. Eu sozinha, Sim, ainda. continuava sozinha, né? Aonde eu senti que eu estava, né, tendo uma separação da Colômbia depois de ter passado os desafios que eu compartilhei, de estar no meu melhor momento. Ou seja, já estava numa zona de conforto. Já. De novo, saiu. Vamos mudar. Mas o que eu posso levar disso? Como é que eu faço
desta oportunidade a minha mola propulsora. Isso aí. Né? E foi justamente assim, já tendo passado por esses desafios, quando eu comecei a trazer pessoas para o Chile para montar esse time. Sim. E era do já... mundo, né? Você falou. De toda a América Latina. Então, tinha pessoas da Colômbia, do Peru, do Panamá, do Chile, da Argentina, do Brasil. Uau! Eu já sabia o que eles estavam passando, de certa maneira. Sim, aí já rolou aquela empatia, né? Eu tinha também. muito mais empatia para os desafios. E a hora que você gera empatia, você gera conexão. Então, eu tinha um time que estava muito mais conectado comigo. Eu estava vivendo um outro desafio de liderança e de expatriação. E eu tinha claro para mim que o Chile não era o meu destino final. Foi uma experiência maravilhosa, mas não era um país que me dava essa sensação de abraço, né? Como foi a Colômbia. Ah, tá, entendi. Né? Então, o Chile, para mim, ele tinha prazo de validade. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, se o meu objetivo aqui é construir esse time de operações, que seja um time bem sucedido, eu estou trazendo um time de pessoas de diferentes países, então a questão da acomodação cultural é muito importante, que eu já vivi. Eu foquei muito nisso. De novo, você dá para receber. Eu faço da tua vida mais fácil fora do teu home country e, em retorno, você dá a performance que eu preciso. A gente vai junto, né? A gente vai junto. E aí a gente fez um tempo recorde. Ninguém na empresa acreditava que a gente construiu um time extremamente multicultural, dando toda a eficiência coeso que ninguém imaginava que a gente fosse dar em 6 meses. Uau! Tempo recorde mesmo, hein? Assim, eu nem entendo direito, mas dá para saber que é. Foi trazer pessoas, né, de muitas culturas diferentes. De muitas culturas diferentes, e a gente criando os nossos processos, e sempre você tem o outro lado, né, que é o seu cliente interno da empresa. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas eu não fazia dessa maneira aqui. Ah, mas o fulano que fazia para mim já não está mais na empresa. Os preconceitos, né? Exato. Todos que vêm. Mas aí eu falei, bom, a gente tem que pautar aqui, a gente não vai discutir o lado pessoal, a gente vai discutir negócios. Vamos ser objetivos. Quais são as métricas que a gente tem que entregar, a gente está entregando? Maravilhoso. Então, fizemos isso, eu tinha dentro de mim essa clareza que Chile ia me dar esse conceito de regionalização, mas que não era o meu destino final como país. Eu ainda tinha um amor muito grande pela Colômbia. Algo em você dizia, né? Então, com uns 8 meses de Chile, o time rodando super bem, eu levantei meu braço, virei para o meu chefe e falei, eu quero voar. Uau! Você mesmo que pediu. Coloquei meu cargo à disposição. Dessa vez. Foi. Falei, mas você já tinha algo em vista, assim? Eu tinha, meu propósito. É mesmo? A cara e a coragem. A cara e a coragem. Eu não queria ficar no Chile como país. Uau! Eu não queria que meu próximo passo fosse no Chile. Profissionalmente falando. Porque isso ia requerer de mim, né, dos meus valores, me comprometer com um tempo adicional no Chile. Né? Quando você vai lá e fala, olha, tá, me deram uma posição aqui, tem um tempo de maturação, né? E eu não queria que esse meu próximo passo fosse no Chile, apesar de ter tido uma experiência profissional extremamente rica, como país, como cultura, não era o que mais se encaixava no meu momento de vida. Mas o meu propósito de carreira internacional ainda estava de pé. Então, voltar para o Brasil não era uma opção. E naquele momento, o Groupon estava passando por muitas mudanças internacionais, onde times globais estavam sendo criados. Eu vi essa oportunidade. E eu falei para o meu chefe, falei assim, ó, eu não tenho, não sendo um país que esteja em guerra civil. Sim, por favor, por né? favor. Era demais. Não sendo um país que esteja em guerra civil, eu vou para qualquer lugar. Olha só, então, olha só, hein? Você acredita que o tempo já está acabando? Ai, não, gente, eu não cheguei nem na metade dessa história. Vamos tomar uma aguinha aí para a gente Você tem que ter a versão 2 desse podcast. Com muitas histórias, sabe? Assim, eu já falei que eu vou falar com a Heli que eu tenho que aumentar o tempo desse programa. Eu acho. Porque é muito bacana, né? Muita história. Mas olha só, então vamos fazer o seguinte. Conta rapidinho os outros países que você passou. Infelizmente não tem como trazer os detalhes, mas eu acho que você já está deixando muito claro aqui também da sua generosidade, né? Eu acho que
você se ver como humano e ver o outro como um ser humano é a chave da coisa, porque aí é a empatia, a generosidade, a compaixão, tudo caminha junto e, sem dúvida, é um sentimento nobre, né? São sentimentos nobres que vão, com certeza, fluir no seu propósito, né? Com certeza. E aí, vamos lá. Então, me conta aí. Então, você saiu do Chile, para onde você foi? E aqui nos Estados Unidos, como está sendo a vida hoje? Vamos fechar dessa forma. Só para dar um nó aí na cabeça na nossa audiência, eu conheci meu marido no Chile. Sim. E eu conheci meu marido poucos dias antes de eu pedir para sair do país. Foi. E ele é chileno? Não, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Mas essa história eu vou deixar para um outro episódio, senão a gente não vai terminar. Vou ter que trazer esses amores internacionais. Quem sabe ele vem aqui contar a história, a versão dele, a versão dele. Legal. Mas foi isso. Então eu saí do Chile, pedi outra oportunidade. A oportunidade que chegou até mim foi para liderar um time global baseado na Irlanda. Uau, aí já foi para a Europa. Aí eu fui para a Europa. Nossa, que experiência, assim. Daí é outro episódio. É outro episódio. Incrível. É outro mundo lá, né? Falar de Europa, de um inglês completamente diferente daquele que eu aprendi, né, na escola, porque a gente aprende o inglês americano. E viver essa multiculturalidade europeia que foi riquíssima na minha vida. Maravilhosa. Né? Conhecer, estudar a Segunda Guerra Mundial, pisando em campos de concentração. Lá, pensa. Foi extremamente rico. E aí você entende as culturas, você entende por que algumas decisões são tomadas, e eu sou apaixonada por geopolítica. Então, foi incrível. E você já tem isso, né, de absorver tudo que está ao seu redor? Então, entre Chile e Irlanda, meu marido me pediu em casamento no Caribe. Uau, que chique! Exatamente. Nós nos casamos na Irlanda num casamento virtual. Meu casamento está no meu Facebook, para quem quiser, eu mando para vocês. Gente! Nós nos casamos pelo Facebook, porque as pessoas não conseguiram ir. Sim. E passado 1 ano e meio, aí fazendo um trabalho super bacana na Irlanda e muito com a questão de experiência do cliente. Então, as coisas começaram a se encaixar, né? Eu comecei a viver e a entender e a construir uma liderança pautada em experiência e atuar com a experiência do cliente. Então, tudo se encaixou. Tudo, Passado 1 ano e meio de um bom trabalho na Europa, eles que me quiseram em Chicago, que é a matriz, que é o headquarters, para que eu me aproximasse mais do time de vendas. Então, eu vim para os Estados Unidos, Chicago, foi onde meu filho nasceu. Tá vendo? E eu estou pensando aqui, né, que lá atrás, quando você estava estudando, a ideia inicial era Estados Unidos, mas olha quanta coisa aconteceu antes. Exatamente. Né? E aí você chegou aqui. E eu cheguei nos Estados Unidos em pleno verão de Chicago, maravilhoso, meu Deus. Ainda bem que foi no verão. Depois eu passei o inverno. Enfim, aí nós vivemos 2 anos, um pouco mais de 2 anos em Chicago. O inverno efetivamente nos desafiou muito. Já ouvi falar. É um inverno muito, muito duro. Eu já estava há 6 anos no Groupon. Você continuava na mesma empresa? Na mesma empresa. Que legal! Eu fui mudando com a mesma empresa e sempre eu levantando a mão, e eu quero coisas diferentes, eu quero outros desafios. E aí, passados 6 anos, a gente já estava... assim, era muito mais difícil de eu me mover dentro do Groupon, geograficamente falando, porque eu estava na matriz. Eu já tinha rodado o mundo. Já tinha chegado lá no... Das experiências passadas, assim, Estados Unidos foi a que mais se encaixava no meu momento de vida, em termos de cultura, em termos de estrutura. Então, assim, eu tinha achado o meu país para morar nesse momento, mas não necessariamente a cidade por conta do clima. Certo. E foi aí que surgiu a oportunidade única na minha vida, que foi liderar a operação da Uber Eats na América Latina durante a pandemia. Uau! Era uma empresa que crescia 3 dígitos no mês. Com certeza. Mas o desafio era voltar para a América Latina, porque a posição era na Cidade do México. Já era a Cidade do México. Aí, se vocês foram seguindo, a minha primeira mudança foi sozinha para a Colômbia, a segunda também. Na terceira, quando eu fui para Dublin, já era eu e meu marido. Quando nós fomos de Dublin para Chicago, era eu, marido, o gato. E o gato? Né? Não sei se vocês lembram, o gato chama Chile. Chile, porque eu e meu marido, a gente se conheceu no Chile.
E quando nós fomos para o México, já éramos eu, meu marido, o gato e meu filho. Uau! Aí já foi em família. Já foi em família, com móveis, com tudo. Foi uma experiência incrível, assim, eu jamais vou viver isso de novo. Jamais. Com certeza. Quando todo mundo estava dentro de casa, quando as pessoas, né, infelizmente, estavam perdendo emprego, eu estava trabalhando 24 horas por dia para fazer comida chegar na casa das pessoas. Porque foi justamente a empresa, uma das que mais cresceram, né? Nessas condições, né? Exatamente. Uau. Então, o que eu vivi naquele momento, profissionalmente falando, foi único, que é uma condição que eu espero que a gente não viva uma pandemia de novo. Foi único na minha vida pessoal e profissional. E viver a cultura mexicana também me ensinou muito sobre essa relação Brasil-Estados Unidos e México. Não é? Muito, muito. Olha. Então foram 3 anos, aí aproximadamente, de México, vividos na pandemia, com muitos desafios, e também no lado pessoal, infelizmente, assim, eu tive meu sogro com uma doença terminal, todo mundo estava dentro de casa, né? A gente não sabia lidar com essa limitação. Foi uma loucura, Então, eu e meu marido, a gente tomou a decisão de voltar para os Estados Unidos, independente de Uber. Então, aí foi quando pela primeira vez, a gente emigrou. Entendi. Olha que interessante. Entendi, porque até então era expatriado. Era expatriado. Né? Tá vendo que legal essa diferença, né, de termos. Mas depois de tantos países, eu já sabia fazer mudança internacional, assim, tranquilamente. E já podia escolher realmente onde você queria ficar, né? Foi a primeira vez que nós escolhemos. Então. Né? E aí nós estávamos entre Miami e Austin. Viemos para Miami inicialmente, pela questão do meu filho, escola. Acabamos ficando em Weston. Estão lá ainda. Estamos lá ainda. E voltei para os Estados Unidos para uma empresa menor, das que eu já havia trabalhado em termos de porte e tal, mas foi a empresa que me deu a chance de ser reconhecida no mercado americano como o melhor suporte da indústria. Uau. Então, assim, é uma história de, né, tivesse mais tempo, de ter estudado em escola pública no Brasil, de vir de uma família... Sua origem. De uma família sem condições financeiras, de vir de uma história de mãe solteira, e ser reconhecida na maior potência do mundo como o melhor da indústria naquilo que eu atuo. Caramba, isso é propósito, isso é você acreditar no teu propósito e não deixar que as águas turbulentas que vão passar nas nossas vidas nos derrubem. Com certeza. Porque nós somos muito mais fortes do que essas águas. É extremamente importante, assim, uma mensagem final, que a gente acredite na nossa autenticidade e na nossa unicidade. Ninguém é igual a mim. Assim como ninguém é igual a você. E o que eu vim para fazer nesse mundo, ninguém vai fazer por mim. Olha só. Tá um beijo para vocês. Uau! Não, gente, eu tô batendo palma aqui, tô emocionada com as suas palavras, né? Porque é uma força. E é o que eu falei, né? Assim, é a fluidez, o acreditar. Você tem certeza do que você veio fazer aqui? Absoluta. No planeta, né? E é isso que me fez agora empreender. É isso. 25 anos de corporativo. Sim. E eu resolvi empreender porque eu acredito na transformação que eu gero. Claro. Eu acredito no poder da energia, do acreditar. Não, dá para sentir. Dá para sentir a energia, viu? Olha, eu gosto sempre de trazer também uma conclusão final, mas você já trouxe mensagens maravilhosas aí, né? Mas falando mesmo dessa liderança, né? A força que você cria também no outro, né? Através dessa liderança nata, eu diria, né? Enfim, e que ela vai muito além de guiar uma equipe. Muito além. Né? É conexão, adaptação, capacidade de compreender diferentes perspectivas, né? Que é o que você falou. É o inspirar. O inspirar. Todos nós temos um propósito. Às vezes o que acontece é que a gente não conhece esse propósito. Sim. E essa é uma das coisas também que eu mentoro. Mas o propósito está dentro de você. Exato. E a minha grande paixão, e a minha grande missão, e o meu grande propósito é ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito. Perfeito. Porque daí nada, nem ninguém vai segurar. Olha, a gente compartilha do mesmo pensamento, sabe? Da mesma crença, força, seja o nome que quiser dar. Exato. E essa é a mensagem.
todos nós temos um propósito. Todos nós. Ah, mas não sei o que, tá. Às vezes não achou ainda, não entendeu ainda. Porque a gente deixa o entorno nos moldar. Se a gente volta para o começo dessa conversa... Do início, né? 99% do meu entorno achava um absurdo ir para a Colômbia. Então, sempre tem, né, os comentários. Sempre tem, eu sempre acreditei. As torcidas, no meu propósito. Não é você se abster do comentário alheio, mas é você guardar para si aquilo que você precisa. Observa, né, analisa. Com certeza. E assim, é falando de algo palpável, algo que tem sentido, né? Vamos colocar dessa forma. Exato. Que é concreto, que você vê a fluidez, então você está no caminho, né? Então, eu acho que é por aí. Exato. Porque às vezes a gente pode se enganar achando que é uma coisa e é outra. Então, vamos perceber, se perceber e seguir o caminho, não é? Falar para vocês, assim, eu tenho muito essa questão do blueprint, eu escrevo tudo que eu quero conquistar. Isso é bom, materializar, né? Exatamente, super importante a gente escrever. Isso é super terapêutico. Porque isso gera compromisso. Sim. No mês de janeiro, eu executei 5 das minhas metas de 2025. Uau, já? Já. Meu Deus! Já. Que maravilha! Por que é que eu vou esperar até dezembro? Então, não é? Eu acredito na meta, eu acredito em mim, eu acredito no meu propósito. E se já deu para acontecer? Era meu, porque era meu, né? É a fluidez. Então, era para ser. Só que assim, de novo, a gente pode colocar energia naquilo que não vai nos dar retorno, ou colocar energia naquilo que vai nos dar retorno. Onde está o teu foco? Observar, é o foco, exatamente. Gente, então, olha, é isso. Infelizmente, né? De novo. Só falei de 2 países. Uma entrevista incrível, super inspiradora. Então, só confirma, né? Isso que a gente vem trazendo de compromisso, né, com as pessoas. Como eu disse, a gente compartilha demais, né, de propósitos muito parecidos, né? Então, se você realmente também precisa de um acompanhamento, precisa de alguém com você até você conseguir ir sozinho ao seu lado, né? A gente tem aqui também, né, eu como consultora intercultural, que tem que foi mais um propósito na minha vida, né? Com tudo que eu venho trazendo agora nesse momento de vida, o que eu posso fazer? Com a própria experiência também, você fala disso, né? Reconhecer e caminhar, conectar com você que precisa, às vezes, de uma luz, de uma clareada aí, nesse momento desafiador, mas muito compensatório, que é a imigração, né? Nessa vida de imigrante. Então, Camila, só gratidão. Tá? Muito obrigada pela sua presença iluminada. Imagina, tão prazer. Forte, tão inspiradora, viu? Quero você aqui mais vezes. Pode contar comigo. E você, pessoal, que está aí assistindo, né, ao vivo pelo YouTube. Quem não acompanhou tudo, não deu para assistir, está gravado, fica gravado aí no YouTube da rádio. No meu também, @PatriciaRigoni, _8. Quem está nos ouvindo pela rádio, é um prazer sempre estar aqui com vocês e com mais um convidado inspirador. Então, toda terça-feira, às 10 da manhã, estamos aqui no nosso podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Fique agora, então, com a programação da Rádio Reli e um abraço a todos.